Estamos ao vivo. Vamos só colocar aqui. Pronto. Esperar o pessoal chegar. A Luciana acabou de chegar. Então vamos pôr. A gente pega aqui. Opa! Convida. Oi, Lu. Deixa eu ver se dá certo aqui eu apoiar o livro. Tudo bem? Me arruma aqui também. Tudo bom? Eu tô, e você? Tudo jóia. Consegue ouvir? Você tá me ouvindo bem? Não, eu tô, mas a homenagem que eu pus. É só para dar uma introdução, para a gente colocar, né? Para o pessoal que está entrando, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Rodrigo do Opinião de Peso. Hoje a gente vai ter a oportunidade de conversar com a Luciana Clark, que é filha de Walter Clark. A gente vai falar da importância dele e também do que a Luciana fez na peça. A montagem nacional de A Chorus Line, que aconteceu aqui em São Paulo e depois no Rio de Janeiro, em 1983, 1984. A gente já teve uma série de 9 entrevistas com atores e com o diretor musical do espetáculo, que vocês podem encontrar aqui no nosso IGTV e também no nosso canal do YouTube. E hoje, né, a gente conseguiu convidar a Luciana, e a Luciana está aqui para conversar e poder relembrar algumas histórias dessa montagem. Luciana, seja bem-vinda. Já que a gente está falando sobre relembrar, sobre trazer as memórias, o que passou na sua cabeça quando, há quase 40 anos depois, uma pessoa, né, eu sei que foram 2 colegas de elenco, 2 colegas seus, 2 amigos seus, chegaram para você e falaram: olha, tem uma pessoa que está fazendo uma memória, né, um tributo, uma homenagem ao musical que seu pai montou em São Paulo e no Rio de Janeiro. Rodrigo, foi muito engraçado porque, assim, o Chorus Line fez parte da minha vida, né? Obviamente por causa do meu pai, mas também pela minha participação na pré-produção, né? Mas era uma coisa que estava meio apagada na memória. Assim, às vezes, bom, o Eduardo Martini é meu compadre, a gente se fala, Maria Lúcia Prioli, mas assim, é uma coisa que ficou lá guardadinha, lá atrás, e eu nem me lembrava, até que a Nádia me mandou uma mensagem, por acaso, no dia do aniversário do meu pai. E eu não vi, foi no Facebook, eu não vi, ela falou: eu vou, você tem que olhar lá a opinião de peso, mas ela nem colocou o site direito, então eu fiquei na dúvida, o que é isso? Instagram, Facebook, não sei o quê. E ela falou: tô lá, vou falar do seu pai. E, bom, eu vi isso 2 dias depois, olhei rapidinho, acho que nem olhei. Aí o Ricardo me mandou uma mensagem pelo Facebook, não falava com ele antes, falou: hoje eu vou fazer um live, vai lá, também vim mais tarde. Aí fui assistir a do Ricardo, foi logo depois que ele já tinha dado live, e depois fui assistir da Nádia. Aí eu te mandei uma mensagem, porque para mim foi assim, um turbilhão de emoção, que voltou um monte de memória, que estava ali escondidinha, que eu já não, sabe, tipo assim, não sabia mais. E fiquei super emocionada. Muito emocionada até da forma como a Nádia, eu só assisti da Nádia e do Ricardo, não consegui ver os outros, mas assim, da forma carinhosa como eles se referiram ao meu pai, assim, muito, muito bacana. Fiquei muito emocionada, fiquei muito feliz, e por isso eu entrei em contato com você. E aí você me pediu para participar. É um prazer, estou me sentindo super honrada, porque eu não sou uma pessoa famosa, nem nada, entendeu? Eu sou a filha de... Mas legal relembrar isso, contar a história, enfim, olha a Nádia aí. Nádia chegou. O pessoal que está chegando, sejam todos bem-vindos. Mas você falou isso agora, né? Que assim, não sou importante, né? Eu sou apenas a filha do Walter. Mas eu não sei, eu acho que depois dessas 9 conversas, né? Que basicamente não são entrevistas, você viu algumas.
Uhum, mas são conversas e são oportunidades de poder trocar histórias, relembrar, né? uhum, Até mesmo para a gente chegar aqui onde a gente está no teatro musical brasileiro nesse momento, né? Precisou desse pessoal que fez o nosso passado, né? Senão a gente não conseguiria chegar onde a gente chegou. uhum, Mas eu vejo isso, né? Eu acho que, já que a gente está falando de memória e dá para, digamos assim, você trabalhou na pré-produção e depois você, com certeza, você vivenciou muita coisa por causa do seu pai, é, eu acho que realmente o brasileiro não tem memória, né? Eu acho que é algo assim que é aquilo, basta passar alguns anos, né? Ou a pessoa deixar de existir, então é como se não tivesse num passado enterrado, escondido, né? Ninguém mais fala, não se fala mais, né? Não se lembra. uhum, uhum. Bom, até eu, né? Como eu disse agora, né? Assim, eu participei dessa história toda e simplesmente ficou lá guardado na memória. Inclusive, 40 anos, meu Deus, é muito tempo. Não é? E eu vejo que se essa série de lives, se esse projeto, ou se até mesmo se esse espetáculo tivesse sido apresentado lá fora, né, ou na Europa, ou até mesmo nos Estados Unidos, né, não teria passado tantos anos sem ninguém relembrar. Né? Seria algo que, pelo menos a cada 10 anos ou a cada 15 anos, faria-se, né, uma comemoração, né? Uma Com certeza, homenagem. provavelmente, é. Bom, se meu pai tivesse vivo, com certeza, provavelmente ele deveria estar dando uma outra ideia revolucionária, visionária, que nem foi com o Chorus Line. Porque, na verdade, eu acho até o que a Nádia falou e o Ricardo, entendeu? Não era um espetáculo convencional, né? Não tinha nada que ligava ao brasileiro, ao chorus line. A gente não conhecia essa coisa de linha de coro, nem nada. Então, eu acho até que foi complicado para a plateia, para as pessoas entenderem a mensagem. Mas o que eu posso dizer? Assim, foi um trabalho tão bacana do grupo inteiro, sabe? A coesão, todo mundo junto. E eu acho que todo mundo ali, na verdade, olhando para trás, para mim, eles eram ídolos. Todos. A linha de coro inteira. Eu tinha o quê? 18 anos. Eu queria ser eles, entendeu? Eu tentava me enfiar lá de qualquer jeito, entendeu? Tinha ensaio, eu queria cantar no coro, fui fazer aula de canto, entendeu? Eu queria ter um pedacinho daquela história. Então, eu acho que para eles deve ser uma sensação muito bonita terem feito parte, né, desse espetáculo. Eu acho isso muito legal, muito legal. Eu não sei, entendeu? Assim, o, o que os musicais que rolaram, depois eu estou muito tempo fora do Brasil, mas eu vi alguns musicais bem bacanas, né? Tipo Tim Maia, Elis, mas é outra história. Eu não Uhum. sei se existia alguma coisa no mesmo nível do Chorus Line, depois do Chorus Line. Ah, você me permite, eu vou fazer um parênteses, né? Porque é aquela coisa, já que a gente falou da memória. Basicamente, digamos assim, a conversa está sendo montada agora, eu tinha mais ou menos um roteirinho, mas, né? Fala um pouco assim da importância ou de quem foi seu pai para o pessoal que está vendo agora simultaneamente ou que vai ver depois. Uhum. Quem foi Walter Clark, não só para a televisão, mas para a história da comunicação desse país, né? Porque ele começou no rádio, foi para a televisão, foi cinema. Quem foi, né? O seu pai, meio que resumidamente. Bom, é engraçado, né? Porque falar dele, né? Ele era meu pai. E assim, tem duas pessoas. Antes de tudo, ele foi seu pai, né? Depois que ele era as outras coisas. O Walter Clark, gênio, entendeu? Tinha assim, um gap enorme dos dois, entendeu? E é engraçado, assim, porque assim, eu consigo ver o talento. Adorava o pai. Ele era meu amigo, acima de tudo, entendeu? Acima de pai. E eu sou super orgulhosa de carregar o nome dele, de poder fazer parte dessa história toda, do cara que criou a TV Globo, que era uma pessoa extremamente criativa. Ele tinha. O único problema do meu pai era assim: ele era criativo, ele era visionário, mas ele era péssimo em negócios. Era um péssimo businessman.
E, Mas inclusive, quase todos os visionários eles têm essa coisa, né? Eu vejo como o Walt Disney, eu vejo seu pai, eu vejo muitas dessas pessoas que eles conseguem assim vislumbrar algo que ainda não está na nossa realidade, mas a parte financeira, que é a parte de como colocar em prática, isso daí não cabe a mim. pois é. Alguém por trás vai fazer, né? E ele tinha amigos, parceiros antigos da Globo, e que na verdade, no projeto do Chorus Line também tiveram juntos, o Zé Otávio, Castro Neves, o José Ulisses Arce, que ele carregava para todo lado. Mas, às vezes, é verdade, é o que a Nádia está falando, né? Ele é um sonhador maravilhoso, ele realizava. Mas, às vezes, ele se atrapalhava no meio do caminho, porque não é só realizar, né? Você tem toda aquela entourage, né? Enfim, obviamente, a parte financeira que era complicada. Mas eu acho assim, para ele, assim, pelo que eu consigo me lembrar, o Chorus Line era uma coisa dele, entendeu? Era uma ideia que ele teve, que ele foi assim, ele fez a Globo, mas aí era uma outra história, ele foi trabalhar na Bandeirantes, fez a TVE, a TV Rio, enfim, mas o Chorus Line era a história dele, a ideia dele. Então era tipo filho. E eu não sei se foi a Nádia ou o Ricardo que falou, ele estava lá toda hora, ele sabia tudo. Sabia tudo, sabia tudo. E eu me lembro, assim, meu pai falava um inglês péssimo. Ele conversando com os americanos, Roy, Uhum. era uma coisa assim, tipo, sabe, filme espaguete italiano, entendeu? Uhum. E o Jane, mas ele se virava, ele fazia, ele queria. Ele queria saber tudo, ele queria participar de tudo. E eu acho que foi um momento muito feliz da vida dele. No final, como eu te falei, né, eu participei da pré-produção, das inscrições. Depois eu tenho assim, tipo, meio que um apago na memória, mas eu fiquei um tempo em São Paulo, aí saí e voltei para a estreia. Quando a produção foi para o Rio, eu não estava mais tão ligada como em São Paulo. Mas eu acho que eu acho que no Rio eles tiveram milhões de dificuldades, teve lá confusão com a Teresa Arquel, o marido dela, me esqueci o nome. E, enfim, eu acho que ali foi meio que um banho, uma ducha de água fria para ele, entendeu? Seguir. E Uhum. eu, para te falar, sinceramente, eu não me lembro como a coisa se encerrou. De repente a Nádia, sabe, o Ricardo, mas como que a coisa terminou, eu não lembro. Eu não lembro. Tá. Mas, enfim, ele era uma pessoa adorável, era visionário, sonhador, realizava, tinha uns momentos doidos, enfim, mas uma pessoa bastante especial. E vem cá, você com certeza devia ser adolescente, né? A gente já conversou. Como é que foi quando ele falou assim a primeira vez, né? Vou montar um musical, porque fugia completamente do que ele tinha feito nos anos anteriores, né? Como é que foi? Você se lembra disso? Quando ele chegou e avisou a família? Eu me lembro dele voltando de Nova York, não sei, não vou saber te dizer quando, que ano, enfim, mas que ele voltou de Nova York e ele trouxe o LP do A Chorus Line. E eu me lembro, ele tinha alguns discos, LPs, mas ele não escutava muita música, não. Mas esse aí, chegou uma hora que até eu sabia de cor as músicas sem saber. Eu devia ser bem mais jovem, porque eu acho que essa história começou bem antes de 83. E Uhum. eu não me lembro exatamente o momento, mas quando eu acho que foi entre. Eu acho que ele tinha saído da Bandeirantes, uma época. Adoro LP. É, eu acho que ele estava precisando de uma coisa nova, um desafio novo. Então, essa ideia estava, ele pegou o Arce, pegou o Zé Otávio, que também eram, tipo assim, megalômanos, aliás, o Zé Otávio muito, se juntaram e foram. Conseguiram o Milor, né, a tradução, Uhum. foi uma coisa assim, eu não sei exatamente o processo, como foi, não me lembro, mas eu me lembro que foi uma coisa tipo assim, todo mundo no mesmo barco e vamos fazer. E eu me lembro muito bem quando a gente fez os anúncios, né, para procurar o cast. Não. Oh, imagina, né? Internet, coisa, tem a quantidade de cartas com currículo, com foto, era uma coisa assim absurda. E eu fiz parte dessa coisa da pré-seleção Dos currículos. da onde, para quando, e, enfim, um trabalho assim gigantesco. E
de repente você tá ali, entendeu? No meio dessa coisa toda, um sonho que estava virando realmente, estava se solidificando. Muito legal isso, mas não lembro exatamente o momento quando. Eu me lembro do LP, Uhum. tocava muito, às vezes ele chorava, What I Did for Love, era aquela coisa, Sim. Say Goodbye, ele se emocionava, típico. E então foi isso, mais ou menos. Porque quando eu estava pesquisando, né, que até é uma dificuldade que a gente tem também de encontrar material, né, Uhum. que me fez levar a fazer essa parte de conversa do quadro, né, que eu criei. Ah, isso fala que foi em 76 que ele assistiu a primeira vez, que ele assistiu a peça, e depois só foi em 82 quando ele sai da Bandeirantes e 83 quando estreia, né? Mas nesse meio tempo tem esse amadurecimento, o surgimento e amadurecimento, com certeza, na cabeça dele, né, de querer montar um musical. Aí você falou que você ajudou no processo de audição. Você também me contou que vocês tinham um escritório que ficava na Faria Lima e É, as audições que eram feitas lá na Escola de Dança do Teatro Municipal. Como é que se dava esse processo, vocês saírem de um lado e para o outro, pega currículo, volta para escritório? O que você se lembra? na verdade, bom, aí teve essa coisa dos jornais e tudo, e aí a gente recebeu milhões de cartas, então tem a história do Ricardo, né? Que é amigo Uhum. do pai dele, o cliente do pai dele, começou a ligar e falar que ela tinha um cara, era Rick Bandeira, não é, Ricardo? Rick Bandeira, e que ele morava em Nova York, que ele é sensacional, e a gente olhava para a cara e falava assim, deve ser mó 171, não tem nada a ver. E ela insistiu, 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 que ele fosse. E aí, tipo, eu não sei, eu não me lembro direito o que foi, mas acho que ele não estava chegando a tempo. Tinha uma coisa assim tinha as inscrições tinham que se fechar até tal dia. Isso. E de repente aparece lá o Ricardo, como ele contou aí, né? De mochila chegando, assim, tipo, cabelinho todo comprido, não sei o quê. E na história, assim, a Cláudia Raia foi Ah, a primeira pessoa a chegar no escritório. Então a gente tinha um escritório, imagina assim, 4x4, tinham 2 mesas, e estava eu, acho que era a Ana Maria Lattes que fazia isso, tipo, umas 3 pessoas, tipo, para coordenar essa história. E de repente me entra aquele mulherão, nunca mais vou me esquecer, com uma tiara de onça, o cabelo, um salto. E olha, eu tenho quase 1,80 m. Ela entrou, eu me senti uma formiguinha. E ela falando que queria se inscrever, ela foi a inscrição número 1. 01. Quando eu li, ela tinha 15 anos, eu falei, não vai poder, porque não podia, né? Tinha que ter. Então teve um maior processo, a dona Odete, a mãe dela. Isso. Então tem umas histórias assim engraçadas, pessoas tipo que você fala, o que você está fazendo aqui? Entendeu? Totalmente nada, e achava que sabia cantar, achava que sabia dançar, enfim. Então tem muita história engraçada. Eu acho que se naquela época a gente tivesse filmado todo aquele processo, dava um filme, dava Tá um bom, filme, né? arte, deu uma coisa meio cômica, porque tinha umas coisas assim que a gente ficava assim, como, né? Como que a pessoa. É tipo assim, eu não sei se tem aí no Brasil. Ok, desculpa, não, The, veio cortado. o The Voice. Sim, 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 que tem. Que tem também, aliás, é uma produção holandesa, né? E aqui tem Uhum. também umas pessoas que acham que são o rei da cocada preta, quando você vai cantar, né? Então tinha umas pessoas assim também. O processo, eu acho que para todo mundo foi super exaustivo, né? Porque não me lembro quantos dias foram, mas a gente ficava ali aquele dia inteiro e o americano, é Roy, né? O Roy Isso, Smith. era super profissa, entendeu? Ele não dava moleza, não. Então, acho que para todo mundo ali foi uma experiência. Todo mundo, a maioria que só tinha trabalhado no Brasil, acho que foi uma experiência nova também, assim, tipo um Uhum. level acima, né? Com Eu certeza, né? não sei como. Aumentou a padronização, né, do processo auditivo e também até mesmo do processo de preparação, né, do ator, né? Total, total. Então tinha essa coisa também, a comunicação era complicada, né? Porque assim, o diretor não falava inglês, o meu pai não falava inglês, ninguém falava inglês, então eu não sei como é que a sinergia surgiu, mas surgiu. Que no final Uhum.
deu tudo certo, entendeu? Deu tudo certo. Mas eu imagino para a Nádia pode falar melhor, né? O Ricardo, que assim, eu acho que o processo foi pesado, difícil de você não saber, entendeu? Se você tá lá no final, porque eu acho que eles fizeram uma suspense também. Ficava aquela mesa, eu para você que eu ia procurar as fotos, né? Não consegui achar. Mas eu me lembro de uma foto, eu estou sentada, todo mundo ali sentado, parece aquela comissão de jogadora, entendeu? E a galera ali. Devia ser uma situação muito, muito angustiante para quem estava, né, apresentando. Mas acho que no final de contas, eu acho que para todo mundo foi uma experiência nova, né, na verdade. Ninguém nunca. E, e até aquela coisa, né? Você falou assim, se tivesse filmado, né? Basicamente vocês fizeram a montagem duas vezes, né? Porque foi uma vez foi o processo de audição, que não deixa de ser a peça, e depois a peça propriamente em si, né? Então, quem foi aprovado já tinha vivenciado o que era o musical, né? E aí virou uma família. A Nádia está falando, foram 15 dias de teste. É. Virou uma família. Virou uma família. Acho que estava todo mundo ali no mesmo barco, entendeu? Isso para mim, como a menina de 18 anos, sabe? Tipo assim, foi um sonho, entendeu? Poder ser também um pouco, meio que parte disso, sem ser, né? Uhum. Chefe também, né? Com certeza, você foi mais uma das integrantes da fila, né? Da audição. Eu, Né? Pelo que você vivenciou, né? mas assim, adoraria, assim, eu queria aprender a dançar daquele jeito, adorava, achava lindo, mas imagina, não tenho o menor talento, então mas assim, foi para mim, pessoalmente, foi uma experiência, e por isso que eu fiquei muito feliz de ver isso, mais assim, por pelo lado pessoal, de me relembrar uma época tão boa, imagina, se a gente olha para trás, entendeu? Foi muito bonito tudo que rolou na época do Chorus Line. E é interessante também que seu pai, né, pelo que eu li, né, para o pessoal que não conhece, também tem a bibliografia chamada O Campeão de Audiência, que foi feito com Walter Clark, com o jornalista Gabriel Prioli, vocês podem encontrar ainda, deve ter em alguma livraria Foi ou em sebo, né? Foi relançado? Então é fácil de vocês encontrarem. Que o Walter, ele mais ou menos tipo, ficou morando lá no Teatro Sérgio Cardoso, né? Ele tinha o escritóriozinho dele lá quando começaram os ensaios, né? Ele estava, que nem você falou no começo, ele ficou presente durante todo o processo, né? Era o filho dele, né? Era um filho, o Chorus Line era um filho. E o elenco eram os filhos também, entendeu? Era tudo Tem uma foto, inclusive, que é essa foto que eu queria achar, eu acho que foi no dia da estreia. A gente foi depois para algum lugar e tem uma foto que é linda mesmo, assim, é o grupo todo. Eu vou procurar e vou te mandar, porque essa eu tenho Tá, okay. em algum lugar. E acho que tinha um bolo, uma coisa, então tá. E ele está radiante, tá todo mundo assim, feliz, sabe? Tipo assim, nossa, a gente, né? Estreou e foi o maior sucesso, a estreia foi fantástica, enfim. E essa foto eu acho que traduz muito a energia do grupo todo. E também foi uma sorte, né? Assim, sorte assim, de conseguir colocar todas as peças naquele tabuleiro em que todas contribuíram para o crescimento do musical, como também para o crescimento próprio, né? Que depois saíram nomes que estão no mercado de trabalho, que estão na nossa cultura até hoje, né? Eu acho que a maioria, entendeu? A Cláudia, obviamente, a Nádia, o Eduardo Martini, o Thales Panchacon, a Márcia. Guilherme Leme, Teca Pereira, quem mais que estava? A Rita, nossa, todo mundo, né? Eu vou me esquecer do nome de todo mundo, mas eu acho que assim, a maioria foi assim, tipo um degrauzinho para seguir em frente. Isso é muito legal. Eu acho que isso era uma coisa que meu pai também era super orgulhoso, sabe? Ele não era uma pessoa orgulhosa, soberba, mas eu acho que isso ele gostava de, sabe? Tipo assim, sabe, eu abri a porta para essa galera. E é aquela coisa também, não podemos esquecer também o pessoal da parte técnica, né? Porque naquela época você não tinha toda essa tecnologia e você não tinha todo esse maquinário, né? Você tinha que fazer o microfone, né, direcionado em cada linha do palco, você tinha aquela iluminação que tiveram que arrumar um computador, assim, os primórdios do computador,
o maestro Murilo, que falou que tamparam lá a orquestra, eles tiveram que ver pelo monitor pela primeira vez. Agora, você imagina, né, a loucura, porque era tudo bem marcado, né? Eu Sim. não fazia parte, mas olhar aquilo, eu sempre achava que alguém ia cair, que alguém ia, sei lá, tropeçar, entendeu? Porque a coisa era muito, muito. Desculpa, tô entrando no negócio aqui. Era muito bem marcada. Então, Uhum. se desse a diferença de 1 milímetro, caía todo mundo. Então, acho que isso também era uma coisa super nova, né? Para qualquer Sim. dançarino, para qualquer bailarino, ator, enfim. Era uma coisa muito. Não tinha espaço para como que chama? Para improvisação. Isso, para você criar o seu. Você é um trabalho de grupo e é até mesmo o nome do musical, né? Que não deixa de ser um trabalho de grupo. Exatamente. E mais alguma história que você se lembre durante a já temporada que aconteceu? Porque você falou que você ficou o começo, aí depois você voltou porque você morava no Rio na época, depois voltou para São Paulo. Puxar bem pela memória mesmo, né? Engraçado isso. Não, são coisas assim, até pessoais, entendeu? Ah, sim, tá. Não, mas assim, nada muito, nada que interesse ao público, Aham, entendeu? Mas tem, entendi, tá. tem várias memórias, entendeu? Muito legal rever isso agora, né? E vem cá, daria para ter ficado muito mais tempo aqui em São Paulo, né? Pelo que o pessoal falou e pelo que eu li, a procura era grande, mas só que até mesmo foi o que você falou no começo. Por seu pai ser um visionário, por seu pai ser, né, um criador, essa parte financeira ficava dependendo de alguém. Foi basicamente por causa disso, né? Que acabou a temporada aqui em São Paulo. Foi. Eu acho que não tinha mais fundos, ou enfim, eu não sei todos os detalhes, mas eu acho que ele estava bem frustrado, na verdade. Assim, São Paulo foi grande, foi grandioso, o Teatro Sérgio Cardoso foi grandioso, entendeu? Ir para o Teresa Raquel, para o eu acho que teve um impacto, talvez, de motivação, talvez, porque o palco era menor, entendeu? Tinha A tudo orquestra não foi. sai daquele grandor, né? Aquela coisa enorme e vai. Eu não sei que impacto teve isso para o elenco, entendeu? Mas eu sei que meu pai estava frustrado. Eu fui algumas vezes no Rio, eu não participei tanto, mas eu de vez em quando eu ia assistir e tudo. Então, não tinha. Primeiro que o Teatro Teresa Raquel é um lugar horroroso. Dentro de uma galeria comercial para o pessoal que não conhece, que é onde está atualmente o Teatro Claro, desculpa, Claro, Rio. Teatro Claro Rio. Rio, é. E o teatro, assim, para entrar ali era um lugar assim horrível, sabe? Não tinha uma coisa de, ai, vamos. Porque até na Broadway, entendeu? Você tem uns teatrinhos menos, coisas, mas Sim. tem uma energia, uma coisa. O teatro era. Calma aí que deu uma travada. Calma aí. Para o pessoal que não sabe, saiu daqui de São Paulo, que era no Estádio Cardoso, na época tinha 1.000 lugares. A Luciana voltou. Tinha 1.000 lugares, ainda não tinha sala de baixo, né? Então, e depois você muda para o Teatro Teresa Raquel na época, que depois virou Teatro Net Rio, depois virou Teatro Claro Rio, um teatro de capacidade menor, tiveram que adaptar o cenário e a orquestra não pôde ir, então foi tudo gravado. Vejam depois a entrevista do maestro Murilo, né, Alvarenga, que ele fala sobre isso. Acho que isso faz perder um monte de energia, né? A orquestra ali. Vira um outro espetáculo. Mas Sim. eles fizeram maravilhosamente. Eu acho que foi. Eu me lembro de ter sido um sucesso no Rio de Janeiro também. Sim, com certeza. E pelo também que os atores falaram, né? Lá também foi um sucesso, mesmo com essa adaptação que teve, né? Uhum. Mas, e para o pessoal que não sabe, nessa época você não tinha essas leis de incentivo à cultura, né? Os produtores tinham que vender cotas É, dos seus espetáculos para patrocinadores, para os patrocinadores terem uma parte do lucro do espetáculo, né? Por isso também que as peças ficavam tanto tempo em cartaz, né? Se você for pensar, o Chorus Line ficou 2 anos.
Aí vem o Dilúvio, que foi a primeira que eu fiz, também ficou acho que uns 2, 3 anos em cartaz. Uhum. Eram espetáculos, eram peças que ficavam muito mais tempo e se apresentavam muito mais vezes, né? Mas acho que ninguém ficou rico. Quer dizer, É, aquela coisa, né? Sua camisa, mas assim, dá para pagar os custos, os salários, enfim, mas não. Mas então é aquela coisa, né? Você faz porque você é visionário, que você acredita, é aquela tua paixão, pronto, você não precisa ganhar dinheiro. Mas ele tinha que pagar um elenco, entendeu? Então eu acho que isso para ele foi uma grande frustração de não. Eu acho que ele queria fazer uma coisa muito bombástica, deixar todo mundo mais famoso e mais isso, porque ele era assim. Mas enfim, no final das contas, entendeu? Estamos aqui 40 anos depois, você resgatou isso, super legal. É bom saber que pelo menos, né, teve impacto para a vida de algumas pessoas. com certeza. Eu acho que tem muita, foi impactante muito além de mesmo do pessoal que trabalhou com ele, né, da equipe, os técnicos, os atores, o pessoal dos criativos, mas também acredito que para o público que pôde assistir na época, né, marcou, né, e faz parte também da história, né, do nosso teatro. O que eu ia perguntar, Luciana, depois que acaba, né, acaba no Rio de Janeiro, ele ficou na cabeça dele fazer algum outro musical, porque eu sei que depois ele foi produzir cinema, né? Ele fez o Bye Bye Brasil, Eu Te Amo, entre outros filmes. Mas de espetáculo, ficou alguma coisa na cabeça dele? O Eu Te Amo foi antes, foi em Ah, 70. sim. Acho que 76, 77. Foi um pouquinho antes. Isso. É, Não, eu acho assim, eu acho que tipo o Chorus Line para ele foi assim o topo e depois ele começou a de um lado para o outro, entendeu? Eu acho que ele não se encontrou mais. Então teve também muito, não querendo ser negativa, entendeu? Muita dor pela Globo, entendeu? Da maneira como a coisa foi feita, entendeu? E ele não conseguiu resolver isso na cabeça dele até o dia que ele morreu. E isso é muito triste, na verdade, porque assim é muito interessante, uma coisa que não tem nada a ver com Chorus Line, mas Uhum. meu pai morreu num domingo, dia 23, 24 de março, não me lembro mais. E eu já estava morando aqui na Holanda. E ele me ligou falando que parece que estava comemorando 30 anos da Globo, alguma coisa assim. E ele teve um programa comemorativo do Fantástico e ele não foi mencionado uma vez. E ele estava muito triste. Ele falou, pô, né? Então tinha uma coisa ali que era problemática. Então tudo que ele foi fazer depois, entendeu? Ele foi para o Rio, ele foi fazer a TV Rio, não ia nunca estar no patamar da Globo. Então esse que era o problema. E o fato da Globo ter meio que, sabe, tipo, colocado ele de escanteio, machucou muito. Então acho que meio que bloqueou ele ir em frente, entendeu? Porque na Bandeirantes ele até tentou, mas aí não deu certo. A TVE ele tentou, foi até legal, mas TVE, né? É Sim, TVE. mais regional, Rio de Janeiro, só. E ele tinha uma coisa que acho que foi isso que também mais ou menos atrapalhou a história. Né? Ele não era uma. Assim, eu acho que meu pai não era uma pessoa egotripa, de jeito nenhum. Ele pensava no coletivo, muito. Mas ele tinha as ideias brilhantes e ele tinha que realizar aquilo. Então, por exemplo, o doutor Roberto olhava e falava: não pode, porque tem um militar ali, tem não sei o que aqui, entendeu? Então, isso O também. pessoal que não se lembra, a gente vivia na época da ditadura militar, quando o Walter e o pessoal todo da Globo montou a televisão, né? E ele voltou para a TV Rio, foi assim meio que um sonho, porque ele começou na TV Rio, na verdade, e voltou para a TV Rio em 1994 ou 93, eu não me lembro direito. E ele estava super empolgado, que era meio aquela coisa, estou voltando para casa, cheio de ideias, e cheio de coisas que ele queria fazer, enfim. Só que a TV Rio não tinha dinheiro. E aí precisa de dinheiro, né, para fazer as coisas. Então ele
acho que ele se enrolou, enfim, eu acho que ele estava assim, ele chegou no final uma pessoa meio triste pelo fato de não poder realizar as coisas que ele queria muito fazer. E, Ah, enfim, nem sei por que comentei isso. Você perguntou. ué, essa conversa de hoje, nossa, é assim também para uma lembrança do seu pai, né? Assim, por mais que seja, digamos assim, da figura dele, seja assim, alguns toques que a gente colocou, né? Já que a gente tem que falar sobre o Chorus Line, mas é uma forma de poder também preservar e honrar, né? A figura dele e a importância. Por isso que eu até falei no começo, né? Precisava abrir um parênteses para poder falar a importância dele para a nossa comunicação, né? Não é simplesmente uma pessoa que apareceu, né? Eu só tenho uma Rede Globo, mas tem uma parte de publicidade, tem uma parte de rádio, né? Tem uma parte de criação de programas e desenvolvimento de ideias, que é aquela coisa que basicamente hoje a gente não tem ninguém com uma figura como ele na nossa telecomunicação, né? Basicamente, digamos assim, no que ele deixou, a gente ficou órfão, não teve, acho que ninguém que pôde pegar o lugar dele, né? Não, E também um lugar que é o único que é dele só e concordo, Bom, eu não sei, como eu te disse, eu já estou há 30 anos fora do Brasil e toda vez que eu vou para o Brasil e eu vejo a televisão, eu fico. Não tem nada inovador, não tem não tem nada de novo. nada. E mantiveram, né, a grade de programação que ele fez. Isso é muito engraçado. Isso é uma coisa que ele fez em, sei lá, nos anos 60 e a coisa ficou até hoje, né? Quer dizer, não querendo desmerecer nada, porque teve o Boni também, era uma pessoa Sim, ele, o Bono e o Armando Nogueira, né? O trio. também. E, enfim, tem muita gente, na verdade, entendeu? Se for pensar o time das antigas da Globo, era um time muito forte. Eu acho que assim, eles estavam no lugar certo na hora certa. Sim, com certeza. Luciana, antes da gente encerrar, eu só queria fazer mais uma pergunta para você. Uhum. Lógico, com base em tudo que a gente conversou, em base, né, também, além dele ser esse empresário, dele ser esse empreendedor, ele é seu pai, mas qual que foi a maior lição que ele te deixou? É, Uma lição que você carrega até hoje. disse para eu acreditar nos meus sonhos. Sempre. A gente brigava muito, a gente se batia muito, discutia, entendeu? A gente tinha uma relação bem de meio de irmão até às vezes. E é uma coisa que eu sempre tive comigo, entendeu? Dane-se, se não der certo, mas vai, faz, experimenta, entendeu? Vai, porque, sabe, depois você vai ficar aí chorando nos cantinhos porque não fez, vai se arrepender. Melhor não se arrepender de ter feito e não ter dado certo do que se arrepender, putz, não fiz. Ele era bem assim, tipo, não, faz. Ele não tinha medo das coisas. Eu acho que isso eu tenho muito dele, aquela coisa impulsiva. Eu acho que eu herdei um pouco do Walter. Eu queria agradecer, mas eu só não podia deixar de registrar, Uhum. né? Desculpa também abrir outro parênteses, mas acabou de aparecer o recado. É, A Luciana é filha da grande atriz Ilka Soares, que ela tá aí, acabou de. acabou de mandar o recado, eu já tinha visto quando entrou. Não podia deixar de registrar a importância também da sua mãe para a nossa cultura, para a televisão brasileira, para as artes do nosso país, né? Vou te A falar. mãe, Eu ontem tive que fazer uma live com ela para ela poder entrar e ela está aí. Valeu, mãe. Você aprendeu ou foi a Luísa que te colocou aqui? é, então tá bom. Pessoal, com isso a gente encerra hoje o Vamos Falar sobre Musicais sobre a Chorus Line. Tem uma série de 9 outras lives que estão feitas, estão salvas com artistas que participaram. A Luísa falando aí. É, tem uma série de 9 lives feitas com artistas que participaram dessa montagem de 1983, 1984. E só avisar já de primeira mão que a partir da próxima segunda-feira a gente começa a falar sobre
a montagem nacional de Evita, né, que teve em 1983 também, junto com o pessoal de Chorus Line, e depois em 2011 uma segunda montagem. Então, eu vou anunciar logo depois a agenda dos entrevistados, né, que tem gente tanto da montagem de 83 quanto de 2011, mas eu queria agradecer a participação de todos por estarem acompanhando essas lives, que servem para, além de fazer uma homenagem, né, de terem sido musicais que marcaram a minha história, também poder relembrar histórias do nosso teatro musical, que eu repito que eu falei com o Luciano e que eu falei com os outros colegas de elenco. A gente só chegou onde a gente está com essa série de musicais acontecendo simultaneamente no eixo Rio-São Paulo e também podendo passar por outras cidades por causa de empreendedores, por causa de atores, técnicos, camareiros, operadores de áudio, operadores de som, que fizeram e fazem parte da nossa história. Luciana, de novo, muito obrigado por você ter podido conversar conosco. Eu já tinha ficado contente quando eu recebi aquele seu comentário lá, dizendo que você tinha assistido, né? E eu deixo para você se despedir do pessoal. Não, eu queria te agradecer muito por ter... Na verdade, você mexeu comigo, né? Que eu estava te falando no começo, né? De reavivar a minha memória, de me trazer de volta um momento tão feliz da minha vida, né? E mais ainda, obviamente, de relembrar o meu pai, que era meu pai, uma pessoa super querida, que eu morro de saudade. Enfim, segue em frente com esse teu trabalho, que é muito legal. Eu me lembro do Ricardo falando vocês, e você falou, não, não tem vocês, é você. Parabéns, meu aplauso para você, porque eu acho assim, mais gente assim no Brasil, entendeu? Que dê valor à nossa cultura e que resgate isso, entendeu? Essa memória toda. Isso é muito importante. No momento que a gente está vivendo no Brasil hoje em dia, não tem mais nada disso, né? Estão detonando com tudo. Então, acho que meus parabéns, Rodrigo. Muito obrigado. Beijo. Obrigado. Obrigado a vocês, obrigado por quem acompanhou. A live vai estar salva, então vocês podem passar, compartilhar, façam chegar essa série de lives no maior número de gente possível para poder, aquilo que eu falei, né, compartilhar um pouco da história do nosso teatro musical, a história da nossa cultura brasileira. Luciana, de novo, muito obrigado. Obrigado para o pessoal que pôde assistir, Nádia e todo mundo. E semana que vem a gente começa com uma nova série de lives. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.